domingo acontece a eleição presidencial na Colômbia. Gustavo Petro, candidato de esquerda, é apontado como favorito ao pleito. Para repercutir esse assunto e o que está em jogo no pleito colombiano, nós conversamos agora com José Reinaldo Carvalho, que é jornalista, secretário-geral do SEBRAPAZ, o Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, e editor internacional do Brasil 247. Boa noite, Zé Reinaldo. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Cosmo Silva. Boa noite, Ana Rosa e todo o público da TVT. Para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês sobre tão importante acontecimento na vida sul-americana. Perfeito. Zé Reinaldo, eu vou te pedir licença, por favor, antes da gente começar o nosso bate-papo sobre a eleição na Colômbia, para a gente ver aqui um vídeo de um dos últimos comícios aí do Petro, onde a população foi às ruas em apoio à candidatura de Gustavo Petro, e a gente já começa a bater o papo, tudo bem? Perfeito. Vamos conferir o vídeo então, gente. Johanna, ¿usted vio la manifestación de Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar? Impresionante, Julio. Demasiada gente. No Demasiada gente. Impresionante, de verdad, esa manifestación de Gustavo Petro, que era pues su cierre de campaña. Muchísima Pero gente. impresionante, impresionante, impresionante. Y lleno no solo en la plaza, sino también alrededor, No, en la carrera séptima. Todo estaba lleno. No. Gustavo Petro es un ídolo de masas indiscutible, indiscutible. No sé qué piensen los encuestadores, en fin, pero en el cuerpo a cuerpo, En la calle él es el... en la calle no existe, y en la gente joven, Sí. no tiene competidor. No. No tiene competidor. Es impresionante el fenómeno de Gustavo Petro. Zé Reinaldo, como a gente acabou de ver aqui esse vídeo com esse comício, milhares às ruas em apoio à candidatura de Gustavo Petro, os nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual não conseguem ter a dimensão, mas eu queria repercutir contigo, a partir deste vídeo, de um dos comícios de Gustavo Petro, o quanto a população colombiana foi às ruas em apoio à candidatura de Gustavo Petro. Exatamente. Este é um comício que reuniu multidões na Praça Simão Bolívar, cujo nome é uma homenagem ao libertador de vários países latino-americanos e, sobretudo, a Venezuela e a Colômbia. E foi o comício de encerramento da campanha realizado há poucos dias. Na Colômbia, eles têm uma semana praticamente sem nenhuma atividade de campanha, assim, de massas. E esse comício, de fato, expressou o grande respaldo popular que o candidato Gustavo Petro, líder da coalizão Pacto Histórico, que reúne um conjunto de forças progressistas de esquerda e centro-esquerda, atestando a sua capacidade de liderança e as potencialidades da sua candidatura, que está despontando como uma provável vencedora, com certeza estará no segundo turno e desponta como uma provável vencedora do pleito. Uhum. E, Reinaldo, a gente vem acompanhando essa condição do pacto histórico se colocar à frente nas eleições, mas aqui nos últimos dias a gente viu uma reviravolta, né? Algumas articulações da direita radical, inclusive, se organizando, uma hostilidade, pelo menos pelas informações que nos estão chegando aqui, uma hostilidade nas ruas. Há algum risco, algum perigo de uma tentativa de golpe por parte da direita nessa eleição presidencial lá na Colômbia? Bom, ultimamente tem se falado muito sobre isto. Houve, de fato, uma série de episódios preocupantes, como você mencionou, Ana Rosa. Vários militantes da campanha do Gustavo Petro, inclusive alguns coordenadores, chegaram a ser ameaçados de morte, chegou a haver um sequestro, chegou a haver numa cidade do Nordeste da Colômbia, na região de Antioquia, a decretação pelo prefeito local do estado de emergência, alegando que ali havia muita presença de ex-guerrilheiros da Farc, guerrilheiros do ELN e também grupos paramilitares e narcotraficantes. Então houve, de fato, uma série de episódios e a criação de um clima de alarmismo. Além disto, houve, de maneira inusitada, a tentativa do comandante do Exército, o general Eduardo Zapateiro, de intervir politicamente na campanha. Ele trocou acusações com o candidato Gustavo Petro, fez ameaças,
algo que, inclusive, despertou a insatisfação de todos os setores políticos, inclusive os candidatos da centro-direita, da direita, inclusive o principal concorrente, o Federico Gutierrez, foi obrigado a se manifestar, porque não é usual na Colômbia a participação dos militares na vida política. Isso é algo curioso, diferente de outros países sul-americanos, onde houve golpes militares. Na Colômbia é um país militarizado porque houve, e ainda em certos aspectos há, uma guerra interna, mas do ponto de vista da presença das Forças Armadas na vida institucional do país, não tem havido, durante décadas, interferência. Então isso causou um grande espanto, houve inclusive uma mobilização política e social para punir esse general, ele chegou a ser advertido, de maneira que até agora são muitos rumores que têm acontecido e muitos fatos assim que tumultuam a vida política, mas não há ainda indícios claros de se as Forças Armadas poderão aplicar algum tipo de golpe. Mas num país conflagrado como a Colômbia podem acontecer coisas fora, digamos assim, da institucionalidade. Ninguém está a salvo de uma ação de grupos paramilitares, por exemplo, uma ação de grupos de narcotraficantes. Então, as forças democráticas colombianas se põem em guarda e em vigilância para qualquer eventualidade. Zé Reinaldo, também nessa última semana que antecede o pleito na Colômbia, lembrando para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual que a eleição acontece neste domingo na Colômbia, também teve a discussão da pauta racial, uma vez que a vice de Gustavo Petro é uma mulher negra e também isso elevou o clima também da discussão nessa última semana sobre a eleição na Colômbia, né? Exatamente. A chapa liderada pelo Gustavo Petro tem esta vantagem de ser uma chapa que, por um lado, é liderada por um político experiente de esquerda, progressista, e que tomou em suas mãos a luta por uma Colômbia mais humana, uma Colômbia de direitos sociais, uma Colômbia democrática, colocou no centro da sua campanha eleitoral a luta democrática e, ao mesmo tempo, conta com esse aspecto muito atual e muito necessário num país como a Colômbia, que é o aspecto da diversidade, primeiramente de gênero, porque se trata de uma mulher combativa, diversidade racial e também porque abraça as bandeiras ambientalistas. Não nos esqueçamos de que a Francia Márquez ela é uma líder ambientalista, inclusive recebeu já prêmios internacionais por sua dedicação a esta causa. E exatamente por conta dela ser uma mulher negra, ela tem sido também alvo de uma série de ataques misóginos, racistas, e que é algo, naturalmente, nós estamos vivendo isso aqui no Brasil por conta das forças de extrema-direita que têm utilizado esse tipo de pregação. Então, a gente vê que trata-se de um assunto que vai se espalhando por diferentes países e, portanto, é de enaltecer que o candidato progressista, ou a chapa progressista, esteja abraçando a causa feminina, a causa antirracista e a causa ambientalista, tudo isso junto com a causa da democracia, dos direitos humanos, dos direitos sociais e da paz com estabilidade na Colômbia, porque ela vem da assinatura de acordos de paz e que muita coisa dos conflitos sociais na Colômbia ainda estão ligados a esse assunto do não cumprimento por parte do governo dos acordos de paz. Uhum. E, Reinaldo, a gente teve no ano de 2019, 2020, 2021, uma efervescência de manifestações na Colômbia, né? A população indo às ruas contra projetos de leis impopulares, da reforma tributária, inclusive também contra a ação estadunidense ali na região, porque o Uribe, que é um político colombiano bastante conhecido, é um dos aliados mais fortes aqui da América Latina com governos estadunidenses. E aí eu queria te perguntar o seguinte, o quanto que você avalia que esse processo das manifestações, da ebulição social que teve nesses últimos anos, está
incidindo nessa eleição que vai acontecer agora, nesse domingo 29? Eu acho que totalmente, Ana Rosa. Veja bem, o Gustavo Petro, como a gente se referiu anteriormente, é um político experiente. Ele já foi prefeito de Bogotá, tem um grande respaldo popular, tem um grande trânsito entre as forças democráticas do país, mas esta liderança que ele está exercendo na campanha eleitoral e esta possibilidade inédita nas últimas décadas de um personagem como ele vencer as eleições presidenciais, isto está diretamente ligado às manifestações e às grandes jornadas de luta dos últimos 2 anos na Colômbia. Foram meses, foram praticamente 3 meses, 90 dias consecutivos, durante os quais diariamente havia manifestações de massas, com grandes multidões, em todas as cidades principais do país e também nas cidades interioranas, inclusive com repercussão internacional, porque a imigração colombiana na Europa realizava também manifestações em apoio aos seus compatriotas, e essas manifestações, ainda que duramente reprimidas, não só a repressão policial de rua, nos confrontos durante as manifestações, mas eles caçavam, as polícias colombianas caçavam os líderes das manifestações à noite, em casa, sequestrava, prendia, alguns até eram assassinados. Essas manifestações geraram um verdadeiro caderno de reivindicações em que foram sintetizadas as grandes bandeiras dos direitos humanos, dos direitos civis, dos direitos sociais, dos direitos democráticos, e elas foram objeto de um diálogo bastante profícuo entre as lideranças das manifestações e os círculos políticos, mesmo os círculos políticos de direita. Houve negociações no âmbito do Congresso Nacional e reivindicações e negociações também com autoridades governamentais, a tal ponto que esse caderno de reivindicações das manifestações populares, ele se traduziu em uma série de projetos de lei e que poderão ser aprovadas em qualquer tempo e que representem o resgate dos direitos civis, sociais e democráticos na Colômbia. Então, eu acho que sim, este ambiente democrático das manifestações populares colombianas, este ambiente favoreceu muitíssimo a emergência desta candidatura democrática e progressista. Zé Reinaldo, em caso da vitória de Gustavo Petro, ou os principais desafios que ele terá pela frente caso saia vencedor no pleito deste domingo na eleição colombiana? Porque a Colômbia vem passando por um momento muito crítico, né? Economia em frangalhos, a pandemia está aí também, como todos os países do mundo, não só aqui da América Latina, né? Desemprego. Na tua avaliação, quais os principais desafios em caso da vitória de Gustavo Petro ele vai enfrentar daqui para frente, caso eleito neste domingo? Pois não, Cormon. É uma pergunta muito interessante e muito precisa também. Tem a ver com a essência dos problemas colombianos. De fato, a Colômbia enfrenta grandes desafios, porque, como eu me referi anteriormente, o país viveu mais de 50 anos de uma verdadeira guerra civil, da qual não saiu de todo, mas, de qualquer maneira, foi aprovado e foi assinado com observação internacional um acordo de paz há 6 anos, e que na implementação desses acordos de paz que reside, na minha opinião, a chave para abrir o caminho para a democratização do país, a conquista de direitos sociais e a obtenção de uma estabilidade política. Porque os acordos de paz eles estabelecem exatamente os parâmetros principais, os parâmetros principais para alcançar vitórias políticas nessas direções. Agora, efetivamente, a Colômbia tem uma classe dominante muito reacionária, muito retrógrada. Então, muito provavelmente, essas classes dominantes vão opor, em caso de vitória das forças progressistas, vão opor uma grande resistência a que essas reivindicações sejam atendidas. Acho que no centro de tudo está a democratização da vida do país, democratização com estabilidade e com a realização
de conquistas sociais. Evidentemente que no pano de fundo, vocês mencionaram aí, está também essa questão dos laços de dependência da Colômbia com o imperialismo estadunidense. Veja bem, o Álvaro Uribe, que foi o pior governante de extrema-direita que a Colômbia teve, e que até hoje atua como obstáculo ao cumprimento dos acordos de paz, porque o atual presidente é um seguidor do Uribe, ele estabeleceu uma política de simbiose com os Estados Unidos, e já anteriormente os Estados Unidos tinham implantado bases militares ali, mas, por incrível que pareça, o presidente atual dos Estados Unidos, que é do Partido Democrata e que se diz um homem afeito ao diálogo e ao multilateralismo, o governo americano acaba de determinar ou decretar, ou promover a Colômbia ao status de aliado preferencial extra-OTAN dos Estados Unidos. E por que razão? Porque eles acham que a Colômbia é o principal aliado dos Estados Unidos no combate ao que eles dizem pela democratização da Venezuela. Ou seja, eu acho que um desafio importante que o futuro presidente, caso seja o presidente progressista, vai ter que enfrentar é como organizar bem a sua relação com a vizinhança sem se subordinar a esses ditames dos Estados Unidos e não cair nesta armadilha de que o país será o aliado preferencial extra-OTAN, como se isto viesse a trazer algum benefício para o país, mas, na verdade, na minha opinião, isso seria uma grande armadilha. Uhum. E, Reinaldo, você está colocando uma questão bastante importante, que é a articulação da América Latina e o papel da Colômbia nessa interlocução. A gente teve, agora recente também, eleições no Chile, eleições na Argentina, e todas tiveram um caminho mais à esquerda, elegendo partidos de esquerda ou de centro-esquerda. Eu queria te perguntar, nós aqui no Brasil vamos ter eleições agora no segundo semestre, queria te perguntar o que a gente pode aprender com essas eleições que estão acontecendo por toda a América Latina, América Central também, Costa Rica, Honduras. O que a gente pode aprender, de fato, a população brasileira, para a gente ter uma boa eleição em outubro de 2022? Perfeito. A essa lista de países que você mencionou, eu acrescentaria também o México, apesar de que as eleições mexicanas foram anteriores a todas essas que você mencionou, mas ali também tem um governo democrático, progressista, que tem se esforçado para se incorporar, digamos assim, ao rol de presidentes democráticos e que podem, na nossa região latino-americana, incluindo América do Sul, América Central, América do Norte, Caribe, desempenhar um papel em favor da integração e do progresso social aqui na nossa região. Eu acho que duas lições principais a gente pode recolher, entre muitas, né? Claro que cada país tem uma situação peculiar, uma situação própria, mas eu acho que duas lições principalmente. Primeiro, essa questão da mobilização popular. O Chile, que você mencionou, Ana Rosa, também é fruto de uma grande mobilização popular. Foi uma verdadeira rebelião popular. Então, a esquerda e a centro-esquerda foram ao poder no Chile como resultante daquele processo e, naturalmente, o enfrentamento com a extrema-direita, porque a população do Chile não queria voltar a um sistema político, ainda que civil, que se assemelhasse à ditadura militar de triste memória naquele país. Então, por um lado, isso, a mobilização popular. E na Colômbia nós acabamos de descrever o cenário. Aliado a isso, a formação de uma frente ampla, democrática, popular e progressista. No caso da Colômbia, isso é muito mais nítido. Isso que se chama pacto histórico envolve forças de esquerda, algumas forças, inclusive, herdeiras de tradições revolucionárias. Está ali o Partido Comunista, estão ali várias forças da esquerda propriamente dita, mas estão também, o próprio Petro representa isso, forças de centro-esquerda, forças estritamente democráticas. Há setores do Partido Liberal, que é um partido tradicional da classe dominante, há setores que estão apoiando, de uma maneira ou de outra, mesmo que não organicamente, a candidatura do Petro. Então, eu acho que essa ideia da amplitude, da aliança
da unidade democrática, popular, que reúna também setores patrióticos. Isto é importante. Felizmente, de alguma maneira, isso está acontecendo aqui. Veja que o presidente Lula, pré-candidato, já reúne um arco de alianças bastante amplo, e isso lhe dá amplas condições, como as pesquisas estão mostrando, de vencer as eleições. Eu queria acrescentar algo a propósito disso, dessa dimensão latino-americana, que essas vitórias todas, e se elas forem completadas com uma vitória das forças progressistas, agora na Colômbia e em outubro no Brasil, isto vai trazer de volta aquele cenário que nós tivemos na primeira década do século, que era o cenário de um conjunto de governos democráticos, progressistas, populares, alguns assumidamente revolucionários, assumidamente socialistas, mas que cada um, à sua maneira, deu uma contribuição própria para a integração da região em nome do desenvolvimento compartilhado de povos amigos, enquanto que a direita investiu na divisão, na fragmentação. Vejam o que está acontecendo com a CELAC, que é uma obra construída por aqueles governos progressistas, e eles estão simplesmente, as forças de direita, largaram de mão a CELAC. De maneira que eu acho que pode ser uma retomada do processo de integração em nome do desenvolvimento compartilhado, e uma América Latina integrada, unida e forte, ela pode desempenhar também um papel proativo e positivo na luta pela paz mundial, que é algo muito necessário na atualidade. Zé Reinaldo, a gente volta a rever um cenário para a América Latina do que foi lá atrás, como você bem falou agora. Primeiro, tivemos candidatos progressistas que pregavam solidariedade e irmandade entre os povos e união. Depois, um avanço da direita, centro-direita, e agora retoma-se isso em toda a América Latina e alguns países da América do Norte, indo para lá, como você falou, o México, também aqui na América Central. É isso que vai, esse xadrez político está retomando de novo, voltando a esse cenário com candidatos progressistas sendo eleitos aqui na América Latina e América Central? Eu acho sim, Cosme, que está apontando para isto. Claro que esses governos não serão a repetição pura e simples do que foram aqueles governos, porque nós estamos diante de desafios novos, o mundo de hoje é um mundo também diferente, há conflitos novos, há realidades muito complexas, os problemas internos em cada país são também, em alguns casos, muito agudos. Vejam, o caso do nosso país, tem muita coisa que precisa ser reconstruída no nosso país. A herança que o Bolsonaro está deixando para o futuro governo, que a gente espera que seja um governo progressista, sob a liderança do ex-presidente Lula, vai ser uma herança mais do que maldita, muito pior do que a que os tucanos deixaram naquele período lá do começo do século, quando o Lula ganhou a eleição pela primeira vez. Então, eu faço essa ressalva de que os problemas não serão os mesmos, portanto, as soluções tampouco serão as mesmas, mas sim, de uma maneira geral, o cenário que vai se desenhando, se essas vitórias todas se confirmarem, é um cenário mais virtuoso, é um cenário mais promissor e aponta para a retomada da democracia, do respeito aos direitos humanos, o protagonismo popular, governos representativos, algo que precisa ser realmente retomado para que a gente abra o caminho para o progresso social, que é o grande desafio latino-americano, alcançar o progresso social, vencer a pobreza, vencer todas essas tragédias sociais que a gente vive no nosso cotidiano em toda a região. Reinaldo, só para encerrar aqui, o nosso tempo está quase acabando, eu queria voltar a falar do dia 29, que vai ser o pleito exatamente dessa eleição presidencial na Colômbia, e tem vários observadores internacionais indo acompanhar essa eleição em loco, e alguns, inclusive, tendo problema para entrar no país, é isso? Queria só encerrar com essa informação, porque eu acho que ela é muito importante, a gente precisa ficar muito atento a esses detalhes sobre essa eleição, que, como você bem disse, pode ter muita aprendizagem para a gente aqui no Brasil. Eu acho que você está coberta de razão, de fato ocorreram alguns incidentes, nós tivemos notícia de que vários políticos importantes, progressistas, da Argentina, do Chile, do Uruguai,
foram impedidos de entrar no país. Isso pode estar ligado à tentativa de algum setor mais extremado da direita de criar incidentes para ter pretexto para algo. Então, eu acho que precisa ficar vigilante sobre isso. Ainda anteontem, nós publicamos e comentamos uma notícia de que o próprio presidente atual, Ivan Duque, que é um homem de extrema-direita, estava se queixando, mas eu liberei aqui uma verba para que o Comitê Eleitoral, o Conselho Nacional Eleitoral, contratasse uma auditoria, fazendo um discurso parecido aqui com o do Inominável, né? Mas não contrataram a auditoria e vai ter uma eleição sem auditoria. E o Tribunal Eleitoral, que lá não é um tribunal, eles chamam de Conselho Nacional Eleitoral, disse, não, aqui as coisas estão tranquilas. Então, aparecem esses fatos que podem servir de pretexto, mas a gente não tem elementos ainda para dizer vai ter um golpe, a eleição não vai acontecer. Ao contrário, a tendência principal, diante de uma vigilância internacional que existe, diante de uma mobilização social, é que se houver alguma tentativa, essa tentativa possa ser rechaçada e fracassar. De qualquer forma, as forças democráticas colombianas têm experiência e vão exercer a necessária vigilância sobre todo o processo político eleitoral. Perfeito. José Reinaldo Carvalho, jornalista, secretário-geral do Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz e editor internacional do Brasil 247. Reinaldo, obrigado por trazer aí esclarecimentos valiosíssimos sobre o pleito na Colômbia. Vamos aguardar agora o resultado final. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço. Muitíssimo obrigado, Cosme, Ana Rosa. Um abraço a todos vocês da Rádio Brasil Atual e da TV dos Trabalhadores. Muitíssimo obrigado. Um abraço. Abraço. Abraço.